Boa tarde, meus alunos, boa tarde, jovens. Aqui continuando para falar de função do primeiro grau. No primeiro vídeo nós definimos a função do primeiro grau e na verdade estudamos uma particularidade, um caso particular da função do primeiro grau, que é a função do primeiro grau, e nós estudamos o caso em que b era igual a zero, não é? Fazendo b igual a zero, você vai ter f de x igual a x e tem a função linear cujo gráfico vai sempre passar pela origem do sistema, não é? Então hoje nós vamos ver o caso geral, na verdade. Agora nesse vídeo vamos ver o caso geral, em que a é diferente de zero e b também é diferente de zero, tá bom? Nós queremos destacar aqui alguns elementos, os elementos da função afim, que aparecem na fórmula de determinação da função. F de x igual a x mais b, ou mx mais q, em geral aparece também mx mais q. O a ou m você chama sempre de coeficiente angular ou inclinação da reta. E nós vamos ver o que significa isso no próximo vídeo. Hoje eu quero destacar o coeficiente linear, que é o b. Essa parte aqui, o elemento independente, o termo independente. Tem o coeficiente x, que é o coeficiente angular, e o termo dependente é chamado de coeficiente linear. O que significa isso graficamente? Bom, se eu aplicar a função ao zero, fizer x igual a zero, nós vamos ter f de zero igual a vezes zero, tá? X é zero, tá bom? Então, no lugar do x, vou substituir aqui por zero. A vezes zero mais b. Fazendo a conta, a vezes zero, zero mais b igual a b. Então, aqui eu determino o ponto de coordenadas x igual a zero, y igual a b. 0, b, tá bom? Então, esse ponto pertence ao gráfico da função. Então, quando eu olhar para o gráfico da função aqui, para o gráfico da função afim, vai ser uma reta que intersecta o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, o eixo y, no ponto B, tá bom? Então, esse é o ponto de coordenadas 0, P. É esse pontinho aqui, exatamente em cima do eixo. Esse é o significado do coeficiente linear na fórmula aqui da função afim, tá? O b vai ser sempre esse número aqui, onde o gráfico da função afim vai intersectar o eixo das ordenadas. Muito bem. Então, como exemplo, eu escolhi aqui essa função, já peguei uma fração para você se acostumando logo com frações, né? Função f de x igual meio de x mais 3. Aqui no nosso caso geral, o coeficiente do x é meio, que é o que chamamos de a lá no termo geral, e o termo dependente é 3, que é o nosso bzinho aqui da fórmula da função afim, né? Então, meio de x mais 3. O que significa esse 3, que é o nosso coeficiente linear, nesse exemplo? Significa que no gráfico da função, a função vai intersectar o eixo das ordenadas, o eixo vertical, lá no número 3, né? Então, você tem aqui o zero, né, que é a origem do sistema. Aí você conta 1, 2, 3 e por aí vai passar o gráfico da função. Essa inclinação está diretamente ligada ao coeficiente angular ou inclinação da reta, exatamente, inclinação da reta, né, coeficiente angular. Esse A aqui que é o coeficiente do termo x na determinação da função, no termo que determina, na expressão que determina a função afim. Então nós vamos ver o que significa esse meio lá no próximo vídeo, tá bom? Por enquanto vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vamos destacar o coeficiente angular. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.